Trash Pack. É incrível como uma série de colecionáveis descontinuada há mais de 10 anos atrás se mantém tão relevante ainda nos dias atuais, sempre despertando a curiosidade de fãs com seus inúmeros e mais diferentes estilos de trashes, até com mistérios muito controversos como o próprio fim da série. E bom, hoje separei alguns dos maiores mistérios e curiosidades em torno dessa linha de colecionáveis. E sério, cara, tem algumas curiosidades aqui que mais de 80% da comunidade desconhece até os dias de hoje. E só para explicar como o vídeo vai funcionar, aqui irei apresentar 4 curiosidades e 4 mistérios referentes à linha Trash Pack. Irei listar cada um por partes, uma curiosidade seguida de um mistério. Então, sem mais enrolação, bora para a primeira curiosidade. Curiosidade 1. Protótipos. Escolhi esse para começar, já que, apesar de ser conhecido por vários colecionadores, é um tema muito interessante, mas que por algum motivo não é tão mencionado por aí. Os protótipos nada mais são do que modelos de testes ou até mesmo trashes não utilizados, como o famoso trash salsicha. E na internet é possível encontrar diversos protótipos utilizados pela própria Muse, que de alguma forma foram parar nas mãos de alguns colecionadores. E, com a ajuda de um carinha aí, consegui algumas imagens muito interessantes de alguns dos protótipos dos trashes de edição limitada da série 4. Inclusive, vou estar deixando o Insta dele na descrição para quem quiser conhecer. E, olha só, cara, eles são bem clean, sem aquele acabamento de envelhecido que as versões finais têm, dando até uma impressão de serem meio translúcidos. E um fato interessante é que esses protótipos, eles também brilham no escuro, assim como as versões finais. E aqui nessa outra foto, do Squishbone, podemos ver um protótipo de um ovo verde da série 6. Isso eu achei bem legal, mas não surpreendente. E não para por aí, os protótipos se estendem até mesmo para os Trash Wheels. Tenho aqui algumas imagens que são até famosas dentro da comunidade, mas que são importantes de se mencionar. Os protótipos dos Trash Wheels são bem diferentões, sendo todos translúcidos e com tonalidades diferentes do que temos nas versões finais. E caso tivéssemos uma linha de Trash Wheels com esses modelos, com certeza eu os teria na minha coleção. E ainda temos alguns da linha The Grocery Gang, que eu achei bem interessante também. Alguns protótipos dos edição limitada da série 1, todos chapadões e seguindo a mesma tonalidade. Alguns protótipos de Groceries das séries 1, 2 e 3, dando ênfase no abacaxi mofado da série 1. E por fim, uma mega prateleira de protótipos de Grocery Gang. No mínimo, intrigante, não é mesmo? Mistério 1. Trash Poppers. Se você acompanha a série Trash Pack desde seus primórdios, provavelmente você já se deparou com isso aqui alguma vez. Essa linha dos Trash Poppers tinha vários trashes diferentes, como o Bean Pig, Blue Paper, Bashed Bottle e Smelly Fit. Sim, Trash Poppers são basicamente trashes gigantes, que lançam bolinhas de espuma. E durante muito tempo foi um grande mistério para a comunidade se esses carinhas eram oficiais ou não. E bom, talvez eu tenha solucionado esse mistério. Recentemente adquiri um desses e até mesmo postei aqui no canal. E para surpresa de muitos, eles não são oficiais. Os Trash Poppers foram fabricados pela DTC, uma importadora de brinquedos brasileira que fazia a distribuição dos Trash Packs aqui no Brasil. E o que confirma minha afirmação é o fato de não haver copyright da Muse Toys em nenhum lugar da embalagem dos Trash Poppers. De todo modo, os Trash Poppers são muito legais, saciando o desejo de colecionadores que gostariam de ter trashes gigantes. Eles foram lançados somente no Brasil, e o mais engraçado é que são trashes não oficiais exclusivos do Brasil. Eu literalmente tenho um exclusivo que nem a Muse Toys teve. Toma essa, Muse. Curiosidade 2. Scrap Racers. Scrap Racers foi uma linha onde tínhamos carrinhos de sucata e trashes exclusivos, onde tínhamos 18 trashes exclusivos e 6 carrinhos de sucata diferentes.
Apesar da linha ser desconhecida por alguns colecionadores, a curiosidade aqui é que a linha Scrap Racers foi lançada em pouquíssimos países, sendo Austrália, Tailândia, Reino Unido e Brasil. Poucos colecionadores, ao mencionar essa série, citam o fato de terem saído para o Brasil. E além de ter saído em pouquíssimos países, essa linha como um todo é super rara de se encontrar. Mistério 2. O Trash Pack mais raro do mundo. Por mais que haja bastante controvérsias sobre qual seria o trash mais raro de todos, confirmado pela própria Moose Toys, o trash mais raro de se encontrar se chama Grotty Snooty. Ele é um trash descartado da série 7. Sua primeira aparição foi uma publicação na página oficial de Trash Pack do Facebook. Os usuários então o nomearam e Grotty Snooty foi o nome mais falado. Não sabemos o porquê ele foi descartado, já que aparentava ser um trash muito legal. E logo depois de um tempo, a própria Moose Toys veio a público e confirmou a existência desse trash, e também a possibilidade de consegui-lo, porém existiram pouquíssimas unidades. Curiosidade 3. Gross Ghosts edição limitada. A linha Gross Ghosts foi uma linha comemorativa de Halloween, tendo duas versões, da série 1 e série 2. E bem, essas séries não tinham variantes de edição limitada, mas aqui no Brasil, devido a um erro de tradução, todos os trashes de edição especial foram nomeados como edição limitada, como mostra no checklist nesse exato momento. E bom, vários colecionadores brasileiros nem conhecem tal fato, e me lembro que na época que essa série ainda estava no auge, eu consegui tirar um edição limitada entre algumas aspas, e logo depois eu perdi. Sim, eu consegui perder. Imagina se fosse limitado mesmo. E bom, durante uns anos fiquei me remoendo, pensando que realmente havia perdido uma edição limitada. Mas recentemente consegui adquirir essa linha de novo e, pesquisando a fundo, descobri que apenas estavam confundindo as bolas. Pelo menos isso me acalmou um pouco. Mistério 3. O que causou o fim dos Trash Pack? Bom, eu já fiz um vídeo falando sobre a história dos Trash Pack aqui no canal, onde falo todos os acontecimentos relevantes na série Trash Pack. Esse, inclusive, que é um dos meus vídeos com melhor performance. Mas acontece que não me aprofundei muito no encerramento da série, e acredite em mim, o motivo é muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Em abril de 2013, o co-diretor da Moose Toys, Paul Solomon, acreditou sobre sua mãe, Jack Tobias, a ideia do desenvolvimento de uma nova série de colecionáveis, os Shopkins. Já que a empresa havia feito sucesso com os Trash Pack, que eram voltados para o público masculino, eles viram a necessidade de lançar uma versão de Trash Pack para garotas. E aqui já dá para entender aonde foi que deu merda, né? Os trashes, por algum motivo, ainda desconhecido, acabaram ficando irrelevantes para a Moose Toys, na qual decidiu encerrar a série para investir nos Shopkins. Não sabemos se tal fato é devido aos Shopkins serem feitos de um material inferior aos de Trash Pack e saindo mais barato para a empresa, ou se apenas decidiram deixar essa história de miniaturas de comida e itens cotidianos para garotas. Mas, de todo modo, os Shopkins são os verdadeiros lixos da história. Curiosidade 4. Design Your Own Trash. Design Your Own Trash foi um evento que acontecia em todos os verões, onde fãs podiam desenhar seus próprios trashes e ter a chance de recebê-los pela própria Moose. Isso, com certeza, é um dos meus tópicos favoritos desse vídeo, pois o que vou mostrar para vocês é algo muito legal. Dos mais conhecidos temos Barf Bean, Air Unfreshener, Spillcumber, Otic User, Trash Brown e Water Watermelon. Esses eram as estrelas do site dos Trash Pack, e temos algumas fotos reais deles, porém parecem terem sido tiradas de uma batata. No entanto, tiveram vários Dial Trashes, como esses que vão estar passando aí na tela. Eu inclusive consegui aqui alguns rascunhos do desenho original de alguns deles. E é muito estranho como isso aqui saiu disso aqui.
Enfim, além disso, consegui também algumas imagens de protótipos desses trashes: Barf Bean, Smelly Salami, Crazy Coconut e Unfortunate Cookie. Ah mano, isso é surreal. Eu nunca vi nenhuma empresa fazendo algo tão incrível como esse evento que Muse fazia com os trashes. Simplesmente demais. Mistério 4. Exclusivos que vieram para o Brasil e ninguém deu a mínima. Bom, se você é brasileiro, talvez vá ficar um pouco bravo com esse tópico. É certo que não há como saber realmente como todos os produtos Trash Pack foram distribuídos no mundo, mas a comunidade mundial de Trash Pack, no caso a que cuida da Wikifandom de Trash Pack, esqueceu de adicionar certas exclusividades que vieram para o Brasil. Por exemplo, algo que é comum para colecionadores brasileiros e algo desconhecido para colecionadores gringos é o fato da série 3 de Trash Wheels ter sido lançada no Brasil, com todas as suas traduções, inclusive os exclusivos que são mencionados na Wiki como exclusivos da Austrália, também vieram para o Brasil. Na página de Trash Wheels, chamada Exclusivos da Austrália, há um erro grotesco, onde quem escreveu isso não se deu conta que a única foto do Mega Kit Trash é uma foto de uma unidade brasileira. E aqui está a prova: DTC. Sim, esse exclusivo, incrivelmente raro, veio para o Brasil e ninguém se deu conta. Pelo menos a galera que monitora a fandom. Outro exemplo que iria citar aqui são os Scrap Racers, nos quais, antes de fazer esse vídeo, ainda não tinham Brasil adicionado aos países em que havia sido lançado. Mas dessa vez ele tá certo. Mas, continuando, outro exemplo ignorado pela comunidade é o famoso caminhão cegonha metálico, que dessa vez falo apenas dele, especificamente onde vem 5 Trash Wheels, e dito na comunidade como extremamente raro e apenas distribuído na Austrália, mas adivinhem só a imagem que eles utilizaram para representar esse kit. Isso mesmo, DTC. Um dos fatos que poucos colecionadores, principalmente gringos, se dão conta é que o Brasil foi um dos poucos países a receber quase toda a linha Trash Pack, e suas demais variantes, claro. E sim, existiu uma vantagem em se morar no Brasil, principalmente para quem sempre sonhou em ter uma grande coleção de trashes. Então, mano, esse vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha algum grande mistério no qual tenha esquecido aqui, sinta-se à vontade para mencionar nos comentários. E quem sabe eu não trago uma segunda parte, não é mesmo? Bom, meu nome é Pluto, muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.